O mundo está repleto de lugares belos e misteriosos. Os brasileiros, por exemplo, têm o privilégio de ter belezas naturais únicas. Podemos citar as Cataratas do Iguaçu, um lugar de beleza estonteante, assim como podemos falar da Chapada dos Veadeiros, com toda a beleza exótica do Cerrado. Mas no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês os lugares que, de alguma forma, desafiam a ciência. Imaginem uma fonte que petrifica os objetos e uma caverna com uma atmosfera de enxofre. Eu, Benjamin, mostrarei para vocês esses e outros lugares que desafiam as leis da ciência. O rio em ebulição. Durante muito tempo, muitas pessoas da floresta amazônica peruana falam sobre um rio que é tão, mas tão quente, que é capaz de matar uma pessoa. A lenda era muito famosa, mas nenhum cientista acreditava porque na região não existem vulcões, que geralmente são relacionados com rios de água quente. Mas em 2011, um geocientista peruano chamado Andrés Russo viu o rio com seus próprios olhos. Claro que ele não foi a primeira pessoa a descobrir, mas foi Russo quem o trouxe à tona do conhecimento científico. Quando ele se aproximou do rio e colocou o seu termômetro, a temperatura do rio estava marcando 86 graus Celsius. Conhecido como Chanai Chimpisca, os cientistas até hoje não conseguiram descobrir por que diabos sua água é tão quente. Alguns suspeitam que a água extremamente quente vem das profundezas da Terra, sendo vazada através de falhas no solo. De todo modo, o rio continua sendo um grande mistério para a ciência. Tempestade eterna. Lá no oeste da Venezuela, exatamente em Ologa, sobre o lago de Maracaibo, acontece algo muito curioso. Em boa parte do ano, geralmente entre abril e novembro, os relâmpagos são fenômenos completamente comuns. Só para você ter uma noção do quão é comum, por ano acontecem cerca de 297 tempestades elétricas, proporcionando um festival de luzes espetaculares. Segundo a NASA, a USP, as universidades de Maryland e Alabama, Maracaibo é considerada a capital dos relâmpagos. Segundo os especialistas, foi preciso analisar cerca de 16 anos até chegarem a essa conclusão. Antes, os cientistas acreditavam que o urânio presente na região tinha alguma relação com os relâmpagos. Porém, atualmente acreditam que a região montanhosa faz com que os ventos se choquem com o ar frio dos Andes. A colisão é limitada pela água que evapora e pelo metano, vindo de um campo de petróleo que tem na área. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu também não sei explicar. Mas, enfim, ainda não existe um consenso na comunidade científica sobre o que realmente ocorre em Maracaibo. Gente, a natureza às vezes me deixa um pouco assustado. O Lago de Hokkaido. O lago, localizado na ilha japonesa de Hokkaido, é completamente diferente de tudo que vocês já viram neste mundo. Aparentemente ele aparece como qualquer outro lago, mas em algumas épocas do ano, a água do lago ganha uma tonalidade diferente. Um azul tão forte, mas tão forte, que parece ter sido pintado à mão. E o mais legal de tudo isso é que, conforme as estações do ano mudam, a água ganha ainda mais cor, às vezes passando do azul para um verde intenso. O mais curioso é que esse lago, na verdade, não é natural. As pessoas que moram na região resolveram fazer uma espécie de represa para que acumulasse um pouco de água no local. Para a surpresa das pessoas que construíram, a água acumulada na represa muda de cor. Mas por quê? Para os especialistas, a cor da água é explicada pelas partículas de hidróxido de alumínio. As partículas refletem o azul de uma forma diferente, e quando a água reflete o azul do céu, a mágica acontece. Rochas musicais. Quando eu falo que o mundo é maluco, é de coisas como essa que eu estou me referindo. Olha, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe uma colina repleta de pedras, digamos assim, diferente das outras pedras que existem ao redor do mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe como essas pedras foram parar no local. Não existe penhascos em volta do local, o que descarta a ideia de que as pedras deslizaram para lá. Os nativos americanos têm conhecimento sobre essas rochas há séculos e passaram seus conhecimentos para os primeiros colonos brancos em meados de 1700. Mas, como essas pedras foram parar lá é o que menos interessa. O que chama a atenção é o barulho que essas pedras fazem. O som que elas produzem nos faz pensar que elas não são feitas de mineral rochoso, pois emitem um som metálico.
Parece que você está batendo em um kit completo de bateria. Durante muitos anos, o fenômeno dividiu as opiniões dos especialistas. Vários experimentos foram feitos até que descobriram que, quando as pedras são atingidas, cada uma delas produz um som de baixa frequência, que não é audível ao ouvido dos humanos. Mas quando os tons de várias rochas interagem uns com os outros, se forma um som que é perceptível aos ouvidos humanos. A natureza do som até foi explicada, mas não conseguiram explicar por que as pedras têm essa característica. Vulcão de lava azul. Se você acha que já viu de tudo, é porque você ainda não ouviu falar no vulcão de lava azul. Na Indonésia, exatamente na província de Java Oriental, existe um imenso complexo vulcânico chamado Kawah Ijen, de incríveis 22 quilômetros de extensão. Além do tamanho que assusta, a lava dos vulcões é outra coisa que chama atenção. Ao entrar em erupção, o que é expelido do vulcão, na verdade, é uma lava azul, diferente dos outros vulcões que têm aquela lava laranja. Mas por que isso acontece? Para falar a verdade, quando o magma chega à superfície, ele está completamente normal, com a cor laranja, com as mesmas propriedades e com uma temperatura entre 600 e 900 graus Celsius. Mas então, por que cargas d'água a lava fica azul? É tudo questão de química, gente. A lava é laranja por causa da alta emissão de radiação térmica do magma, certo? A lava fica azul por causa de um outro elemento, o enxofre. Como todos vocês devem saber, os elementos apresentam diferentes cores ao queimar, e o enxofre é o que faz a lava ficar azul. Existe tanto enxofre na região que os pesquisadores e fotógrafos que frequentam o lugar têm que usar máscara de gás, pois a alta quantidade de enxofre deixa o ar da região tóxico. Fonte petrificada. Em North Yorkshire, na Inglaterra, existe uma fonte que parece ter sido tirada de um filme de conto de fadas. No local, existe uma espécie de caverna de onde escorre uma água da parte de cima. Mas não estamos falando de qualquer água. Tudo que você coloca embaixo dessa queda de água se transforma em pedra. Por isso, muitas pessoas colocam coisas como ursinhos de pelúcia, bicicletas e qualquer objeto que elas desejam que se torne pedra. Para todo o processo acontecer, é necessário de 3 a 5 meses. Mas por qual motivo as coisas são transformadas em pedra? Bom, durante muito tempo, as pessoas acreditaram que a fonte tinha sido amaldiçoada ou algo do tipo, mas isso era apenas uma velha lenda. O que acontece é que a água do local contém um conteúdo mineral muito elevado, o que faz surgir uma espécie de camada mineral sobre qualquer objeto que fica sob a água. O mesmo acontece no Lago Natron, na Tanzânia. A água do lado tem uma composição química rara que mata e petrifica os animais que nela entram. Há alguns anos, um fotógrafo chamado Nick Brand fez uma série de fotos incríveis do lugar. De acordo com os cientistas, a água do lago possui um pH extremamente alcalino, o que pode ferir os animais que não estão adaptados a ele. A alcalinidade da água vem do carbonato de sódio, que também atua para conservar as vítimas do lago. O lugar mais radioativo do mundo, o Lago Karachay, situado no sul dos Montes Urais, no oeste da Rússia. Parece ser a coisa mais linda no mundo, mas emite 200 vezes mais radiação do que seria considerado normal, o suficiente para matar uma pessoa em pouquíssimo tempo. O lago começou a ficar assim quando o governo da extinta União Soviética resolveu despejar resíduos nucleares no local. Eram derramados incalculáveis quantidades de materiais radioativos, o que causou sérios problemas para o ecossistema local. Em 1967, com uma seca que aconteceu na região, a água secou e a poeira radioativa foi para lugares a cerca de 1.450 quilômetros de distância. O poder da natureza às vezes pode ser traiçoeiro. Atualmente, por causa da ação do homem, o lago é mais radioativo que Chernobyl. Mar partido ao meio. No final do ano passado, os moradores de Ponani, na Índia, tiveram uma surpresa agradável após uma inundação. Uma nova estrutura surgiu ao longo da praia, com uma extensa faixa de areia de mais ou menos meio quilômetro e que dividiu o mar em dois. A faixa de areia chamou a atenção de muitos curiosos, principalmente de turistas, que se arriscaram ao tentar andar sobre o banco de areia. As autoridades até chamaram a atenção para os perigos da faixa de areia, mas
Vocês sabem como são os curiosos, né? Olha, ainda não está claro o porquê do banco de areia surgir naquele local, mas não deixa de ser curioso. Esses foram alguns dos lugares da Terra que parecem cientificamente impossíveis de existir. Por hoje, eu fico por aqui. Até o próximo.